E aí, dona Larissa, tudo bem? Eu não sei fazer isso direito, só participar. Certo, meu amor. Se você tá aqui, você tá no conselho de classe, curte, compartilha, manda para os seus amiguinhos aí. Não esquece de comentar também, tá? Porque comentários são muito importantes e a gente quer saber o que, que vocês pensam. E eu sou o Marcos Gomes, eu sou professor de Física e de Matemática. E eu sou a Larissa Tancredi, eu sou professora de Ciências da Natureza e Biologia. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história junto. Falar como que é o relacionamento entre dois professores. Dizem que quando duas pessoas se juntam, a gente junta duas riquezas, né? Mas eu acho que no caso do professor são duas pobrezas que a gente junta, né? É verdade. Tanto é, né? Não tô triste, tá, gente? Eu sou realista, tá? Feliz Dia dos Namorados também. Feliz Dia dos Namorados pra todos. Coraçõezinhos aí na tela, vamos botar vários aí pra gente entrar no clima. Uhum. Mas e aí, a gente vai contar então um pouco como que a gente se conheceu, né? Não foi muito bom não, né? Na verdade, Não foi se bom, conhecer, mas o ambiente onde a gente tava não era os melhores. O ano que eu tava também não foi o meu melhor ano também não, né? Não. Mas vamos lá, eu tava no terceiro ou quarto ano da secretaria, numa escola que era uma loucura. Era um dos piores colégios da Ceilândia. Ceilândia é um bairro aqui, assim, digamos assim, onde eu cresci, é um bairro que as pessoas têm um pouco de receio de visitar. Mas eu não uma tenho. região mais pobre. E essa escola era numa região mais pobre ainda dentro da Ceilândia, né? Ela atendia os alunos que a gente chama de Sol Nascente, que é uma das maiores, acho que é a maior favela do Brasil, né? Hoje em dia. Ela já foi considerada, eu acho que a maior favela da América Latina, não foi? Eu acho que eu lembro disso. Mas tudo bem. Eu vou errar porque eu não sou professor de história. É verdade. Eu não tenho obrigação. Aliás, nem o professor de história tem a obrigação de saber essas coisas também, né? Exatamente. Eu erro. Então, e aí eu tava lá e você já tava num clima ruim, porque a escola tinha um clima bem ruim, bem pesado. Muitas brigas, muita coisa ruim. Era uma escola assim, que atendia alunos em situações de risco, né? Sim, muito. Então eram alunos muito pobres. E a escola era muito grande, era uma escola com 23 turmas por turno, né? Então era muito aluno. Deu me livre. Muito LA também. Quem sabe o que é LA, coloca aí nos comentários aí. Fica à vontade. E aí também tem o fato que era uma escola numa região muito perigosa. Realmente era uma região perigosa, que tinha de assalto. Já teve acontecer o caso de menina entrar dentro da escola para pular o muro dentro da escola e assaltar o menino dentro da sala de aula, naquele momento que o aluno está entrando na sala e a gente está indo para a sala ainda, né? E nesse momento, depois disso tudo, chega eu na escola. Eu chego para botar moral na escola. Só não. Só que eu não consigo. Então, eu chego nessa situação e aí eu vou como professor de matemática, né? Não, você era professor de física. Sempre deu aula em ensino médio, né? Isso. A maior parte do tempo. E esse ano eu fui para lá para mudar de região. Eu era de uma região mais distante de onde eu morava. Então eu queria ficar um pouco mais perto. E aí eu tive que fazer o remanejamento para outra disciplina para pegar o ensino fundamental, que era mais fácil. Só que eu não fui dar aula. Eu já fui direto para a coordenação. E aí é um ponto que o Marcos não teve a expertise de sacar. Se ele chega numa escola e todo mundo que fica feliz que um forasteiro chegou e quer ser coordenador, é porque o negócio não tá bom, né? Como que não tem um professor numa escola com 23 turmas? Tinha professor até que chega. Mas também é porque eu tava com medo, gente. Ele tava com medo de pegar aula com os meninos pequenos. Eu nunca tinha dado aula para ensino fundamental. E de tarde lá era sexto, sétimo ano, né? E eu ia pegar um sétimo ano, né? Exatamente. E turmas lá eram muito lotadas, mais lotadas. Acho que foi a escola que eu trabalhei que as turmas eram mais lotadas, né? E aí, tadinho, achou que ficar na coordenação ia fazer bem, né? Ia ser mais tranquilo. Não, e foi o ano que eu fiquei estressado. Foi o ano que meu pai faleceu, né? Foi. E eu já estava num processo de depressão e tal. E ainda peguei essa responsabilidade. E a direção era um pouco omissa, né? E aí eles jogavam muita responsabilidade para cima de mim. Perdi a barba, não sei se dá pra ver daqui, ó. Dá mais não, mas ele ficou com um buraco aqui assim no rosto, ó, lisinho, e ficou uma bola certinha, assim, um buraco mesmo. E lá, nesse contexto todo, uma das professoras do grupo
Era a Larissa, né? Uma Que das dava- mais problemáticas até, né? Isso me deu trabalho, gente. Ave Maria. Dei. E era tudo que eu falava. Mas por quê? Mas por que fulano de tal, não sei o quê? Mas É porque uma outra coisa que a gente não falou é que além de todo esse contexto dos alunos, que dificultava muito, a gente tinha o contexto dos professores, que tinha muita briga. Eu não sei por quê, porque depois dessa porque é escola. vaidade, é vaidade. Não, mas mesmo assim, nas outras escolas que eu trabalhei, nunca teve tanta confusão quanto lá. Isso é Né? verdade. Lá era muito pior, lá era discussão pra tudo, era briga pra tudo, era muito complicado. E Tinha uma professora lá que, eu não vou fazer porque eu não sou obrigada. Ah, cagar, rapaz. é obrigada sim, Tá tá? no PPP, tem que Mas fazer, aqui que era o cara. problema. A escola PPP é tinha, Projeto Político que Pedagógico. de vez em quando é PP, depois é PPP. Mas enfim, tinha PPP na escola? Deveria ter. Pois é, então quando ela dizia que ela não era obrigada, é porque não tinha um PPP pra obrigar ela. Mas Ela estava errada, mas é uma mas o problema é que a escola inteira estava errada. Exatamente, mas era uma coisa que eu não precisava ouvir, porque eu Com não estava certeza. mandando ninguém fazer nada. Eu só chegava lá e informava, ó, a gente vai ter que fazer isso. Ah, mas não sei o que. Eu falei, não, mas não fui eu que mandei, eu não decidi nada não, cara. Mas sabe o que é? O Marcos, ele é muito bonzinho. E aí tinha outros coordenadores, tinham 4 coordenadores na escola e 2 supervisores. E quem que fazia tudo? Era eu. O bobão. O outro dizia, ai, eu tenho filho. Porra, E daí, velho. metade dos professores, 90, acho que uns 60, 70% dos professores têm filho, gente. E Todo aí? mundo que trabalha tem filho. Um monte de gente que trabalha tem filho. E no meio dessa guerra toda, a gente se envolveu. Demorou um pouco, né? Demorou meio ano assim para acontecer. Foi depois do interclasse. Foi, porque a gente fez interclasse, o Marco sempre gostou dessas coisas de som, né? De fazer podcast, então ele levou a mesa de som dele pra escola. E aí eu fiquei sentada lá com ele, porque eu não tinha. Eu fiquei narrando os Eu não tinha nada jogos. pra fazer no interclasse, Aí eu sabe? Porque narrava não os tinha muita jogos. organização. Então eu sentei lá com ele pra gente ficar. Não, foi eu, você e a Raíza, né? Fomos. E aí a gente ficou lá falando bobagem, né, como se fosse uma rádio lá da escola. E aí a gente começou a sair, né? Com todo mundo. Quando a gente saía e tal, aí você deu em cima de mim, não foi? Não. Foi sim. Foi ela que deu em cima de mim, tá, gente? Ela não quer falar, mas foi ela, tá? Mas aí a gente começou a se envolver, saindo pros... Porque o professor vai pra bar, né? A gente tem que sair da escola. Eu entendo o motivo, mas eu gostaria de mudar o ambiente de vez em quando, mas tudo bem. Mas quando faz 6 horas da tarde, vai pra onde? Vou tomar um café, sei lá, fazer um churrasco em casa. Café tá? tá muito tarde já é professor, já vai dormir depois. É verdade, a gente tem que dormir bem. E dormir é importante, viu, molecada? Durmam. E aí a gente se envolveu. Começou devagarzinho, foi só naquele. Vamos ficar? Vamos ver o que vai dar. Uhum. E aí aconteceu. A gente se apaixonou e tá até hoje aí. Mas antes disso. Uai, já acabou o vídeo. Mas antes disso, a gente se encontrou diversas vezes, né? Todo mundo na escola sabia? Não, ninguém sabia na escola, porque eu sou uma pessoa muito discreta. Só você. E a Larissa também, é muito discreta. Mais ou menos, né? Eu contava pra quê? A Raíssa sabia. Mas ela tava com a gente no bar, se ela não soubesse, ela era A Ediane sabia, o Pedro, a Simone, mas todo mundo sabia. Antônio, as pessoas estavam junto no bar. Mas todo mundo ia embora e deixava nós dois, eu não precisava contar. Mas eu sou ninja, eu acho que até Mentira. eles não perceberiam se a gente quisesse. Não. Mas tudo bem. Enfim. Tinha até uma pessoa lá. Que não percebiam. Tem uma professora lá que ela sacou, não foi? Ela demorou um pouquinho, mas assim, na verdade não é que demorou um pouco, não. Não demorou porque ela, na verdade, não tinha tanto contato com a gente, então foi rápido. Foi rápido, Ela sacou, não sei, ela olhou pra gente, viu? Ela percebeu, como a gente não sabe. Eu só saquei que ela percebeu porque o Marcos emprestou um grampeador. E aí tava eu e essa professora na sala dos professores. E aí ela chegou lá, uma outra professora chegou e falou assim, o Marcão já foi embora. A gente falou que já tinha ido, porque ele tinha ido almoçar, eu acho. Ela, eu tinha que entregar o grampeador. Aí essa professora falou, não, deixa com a Larissa, ela entrega. Ela entrega. E ela foi já o jeito sutil dela me informar que ela já sabia. Mas foi sutil. E aí a gente foi se encontrando, e aí surgiu a oportunidade da gente viajar juntos para ir pro show do U2.
Aí, nesse momento, a gente viajando assim, eu perguntei pra Larissa assim. Não, foi antes da viagem. Foi antes, né? Que eu falei, a gente já tá namorando, né? Ela, não, você não me pediu. Ué, claro. E eu, como sou uma pessoa moderna, eu pensei que era normal, né? Se a gente já tá junto há muito tempo, a gente tá namorando, né? Não. Mas na real, a gente tem que saber como é que tá acontecendo as coisas, não é não? Mas aí o que que acontece? Eu falei, então, eu vou falar lá no show, né? Eu vou pedir no show. Pá. E aí a gente foi pro show e tal, o show muito massa e tal. A gente perdeu o show de abertura, né, do Noel Gallagher. A gente é especialista em perder aberturas, né? Foi 2 horas antes do show, a gente falou, não, vamos 2 horas antes do show. Foi no Morumbi. E parece que lá em São Paulo, quando o show é no Morumbi, fica impossível, porque metrô não chega lá, apesar de ter uma estação lá, né, lá perto, não sei o que acontece, que é muito complicado. E a gente ficou mais de 2 horas no trânsito, não foi? Foi. E raiva, porque eu gosto muito do Noel Gallagher. Né? Era um dos motivos de ver o YouTube também, que eu gosto pra caramba também, né? Sim. Mas e aí, conta, como é que foi o show? O show foi excelente, a gente bebeu muito. Na época, nosso dinheiro ainda valia. Mentira. A gente tava com uns 4 copos. A gente tem um monte de copo do show do Não, YouTube. porque assim, ó, vou explicar pra vocês. Seguinte, quando a gente vai num show desse, é muita gente. Então, se você quer beber um pouco, eu vou lá no bar pegar. Você vai ter que pegar fila. Você vai ter que passar por umas 300 mil pessoas. Você vai ter que dar a volta. Então, quando você vai no bar, você já pega o máximo de cerveja que você consegue. Dica pros novatos aí. E você leva, entendeu? Vai lá e leva. E aí a gente ficou tomando essas cervejas durante o show. Lógico que acabou um pouco rápido, né? Porque a gente estava empolgado. E aí, eu não bebo a gente foi junto primeiro comprar cerveja, cerveja. E aí, na segunda vez o Max foi sozinho. Não tinha começado o show do YouTube ainda, né? Você vê como bebeu pouco, né? E aí ele voltou e a gente se perdeu. Ele me ligou, porque como não tinha começado o show, ainda dava pra ouvir alguma coisa, né? E aí a gente ficou gritando um pro outro lá no meio pra ver se achava. Aí ele apareceu do nada, gritando. Aí falou que me amava. Isso é verdade. Eu não falei com essas palavras. Você falou quais as palavras, me diga? Eu falei, eu gosto muito de você. Não, mentira. Fala a verdade. Não, eu sou um cara assim que... Ele deu um grito e falou assim, eu te amo, mulher. Aí todo mundo olhou. Aí ele veio, me abraçou, me beijou e perguntou se eu queria namorar com ele. E aí assim começou a nossa história. E aí que a gente começou a juntar 2 pobrezas. Porque a partir daí, todos as nossas metas de vida tinham que ser bem calculadas. Porque a gente não podia gastar muito dinheiro. Mas aí eu fiz você juntar dinheiro, que você não juntava. Pra gente viajar e fazer outras coisas. Ela me educou. Ela é minha professora, Helena. Não. Eu sou o Cirilo. Ai, meu Deus, que ridículo. Bom, então, mas aí o que aconteceu? A gente resolveu casar, né? Exatamente. A gente resolveu casar quando? Bem no início da pandemia. Quando estava saindo, a gente comprou um apartamento, né? Quando estava saindo os documentos, a gente... Pronto, pandemia. Então eu até brinco falando que a gente vai ficar pra sempre junto mesmo, porque a gente começou a morar junto, acho que foi uma semana depois do primeiro lockdown, que na verdade aqui em Brasília foi um lockdown parcial, porque tinha parado as aulas, né? Então a gente veio pra nossa casinha aqui. Os restaurantes também. Tava com um lockdown lá. Eu acho que foi na segunda semana, a gente veio morar juntos e estamos aí até hoje. Até hoje. E tem mais histórias no meio da pandemia, mas... Isso não é pra hoje, isso é para outro programa. Mas o que eu quero falar um pouco também é que eu sempre falei isso, né? Tem algumas amigas minhas aí que podem confirmar. Eu falava que eu não queria namorar com professor. Porque o assunto ia ser o quê? Eu ia ficar na sala de aula falando de aluno. Com os nossos colegas, a gente só sai pra bar pra falar de quê? De alunos de problema na escola. Aí eu ia chegar em casa... Ou também de outros professores, falar mal de outros professores. Mas assim, falar coisas em relação à escola. Aí eu ia chegar em casa e ter que falar de escola também. Tirando a pobreza, né? Verdade. Tirando a pobreza, eu ia ter que falar de escola o tempo inteiro. E aí, o que aconteceu? Eu fui falar, cuspi pra cima. Mas no final das contas, depois, a gente vê que é bom. Porque você me entende, eu te entendo. E a gente acaba... E a gente se ama. Não, essa parte aí também já ficou claro, eu acho. Eu acho que sim, né? Mas assim, é bom que a gente se entende. E no final das contas, assim, essa parte que eu achava que seria ruim, não foi uma parte ruim, né? Porque a gente se entende
nessa parte da escola, dos problemas que um professor tem, e as pessoas não entendem, né, esses problemas, porque é muito específico, né? E não é chato, não, ser casado com uma pessoa que tem a mesma profissão. Eu acho bom. Mas eu acho que o que ajudou muita gente foi que no ano que a gente se conheceu, começou a namorar, foi o único ano que a gente trabalhou junto também. Ah, sim. Ah, mas isso é importante, né? Cada um ter seu espaço, tá? Eu acho muito importante. Tem professores que são casados, que gostam de trabalhar junto, mas aí são questões de logística. Eles trabalham muito longe, moram longe, mas pra gente funcionou muito bem assim e tá tranquilo até hoje. E é isso aí. Eu digo que eu pretendo continuar. Vamos continuar assim. É isso aí. Te amo, viu? Então é isso aí, galera. Vocês gostaram do vídeo aí? Deixa um curtir aí. Saber um pouquinho mais da nossa história, né? Fofoca eu acho que vocês gostam pra caramba, né? Então deixa um comentário aí se você me conhece, conheceu a Larissa também. Não esquece de deixar de marcar o joinha aí que você gostou, de se inscrever no canal e compartilhar para dar aquela força para os professores. Compartilha, né? Com seus colegas, se você achou legal, compartilha. Bota lá no grupo dos professores da sua escola também. Vai lá. Vai te sentir outros casais. É isso aí. Tchau, tchau.